Nenhuma menina brincava com a garota careca. Até que a filha do empresário apareceu. Helena acordava todos os dias com um aperto no peito. Aos 9 anos, já conhecia o peso da solidão de uma forma que nenhuma criança deveria conhecer. A escola, que deveria ser um lugar de alegria e descobertas, havia se tornado seu pesadelo diário. Naquela manhã de março, ela observou seu reflexo no espelho embaçado do banheiro. Passou a mão pela cabeça completamente lisa, sentindo a pele macia onde antes havia cachos castanhos. Sua mãe, Márcia, bateu de leve na porta. Filha, o café está pronto. Precisa se arrumar. Helena vestiu o uniforme azul marinho da escola sem pressa. Cada movimento era pesado, como se carregasse um fardo invisível. Ao chegar na cozinha, encontrou a mãe terminando de passar uma pilha de roupas que alguma cliente tinha deixado na véspera. Mãe, eu não quero ir hoje, disse Helena, mexendo na caneca de leite morno. Márcia parou o ferro, olhou para a filha com aqueles olhos cansados de quem trabalha demais e dorme pouco. Meu amor, a gente já conversou sobre isso. Você precisa estudar. Mas ninguém fala comigo, ninguém quer sentar do meu lado. Na hora do recreio, fico sozinha embaixo da árvore. A voz de Helena tremia. Márcia se aproximou, ajoelhou-se na frente da filha e segurou suas mãos pequenas. Eu sei que está difícil, mas as coisas vão melhorar. Você vai ver. Helena queria acreditar nas palavras da mãe, mas todos os dias eram iguais. Desde que começou a perder os cabelos por causa da alopecia, 6 meses atrás, tudo mudou. As amigas se afastaram. As outras meninas cochichavam quando ela passava. Até a professora parecia não saber como lidar com a situação. Na escola particular Colégio Santos Dumont, a mais conceituada da cidade de Ribeirão Claro, no interior de São Paulo, Helena caminhava pelos corredores como um fantasma. Conseguira uma bolsa parcial depois que sua mãe praticamente implorou à diretora, argumentando que a filha sempre teve notas excelentes na escola pública onde estudava antes. Mas a bolsa que deveria ser uma bênção virou uma maldição. As outras meninas, filhas de médicos, advogados e empresários, olhavam para Helena como se ela fosse diferente demais. E quando os cabelos começaram a cair, o isolamento ficou completo. Olha a careca, sussurrou Júlia, uma das meninas populares da turma, quando Helena passou pelo corredor. As amigas de Júlia riram baixinho. Helena fingiu não ouvir e seguiu para a sala de aula. Sentou-se na carteira do fundo, aquela que ninguém queria porque ficava perto da janela com o sol direto. Pelo menos ali, ela conseguia observar as outras crianças brincando no pátio durante o intervalo, sem precisar ficar no meio delas. A professora Carla entrou na sala e começou a chamada. Helena respondia presente com a voz baixa, quase inaudível. Durante a aula de matemática, ela sabia todas as respostas, mas não levantava a mão. Tinha medo da atenção, dos olhares, dos comentários. Na hora do intervalo, enquanto as outras meninas corriam para o pátio, Helena pegou seu lanche e foi para o canto mais afastado debaixo de um ipê amarelo. Ali, pelo menos, tinha a companhia dos pássaros e do vento nas folhas. Comia seu pão com manteiga em silêncio, observando as outras crianças. Júlia e seu grupo estavam sentadas nos degraus da quadra, dividindo salgadinhos importados e conversando animadas. Helena se lembrava de quando também tinha amigas, antes da doença, antes da escola nova. Por que você não vem brincar com a gente? Uma voz conhecida perguntou. Helena levantou os olhos e viu Fernanda, uma menina da sala que às vezes demonstrava pena dela. Mas Helena já tinha aprendido que pena era diferente de amizade. Não, obrigada. Estou bem aqui. Fernanda deu de ombros e saiu correndo para se juntar às outras. Helena terminou seu lanche em silêncio. Quando o sinal tocou, voltou para a sala com passos lentos. À tarde, durante a aula de artes, a professora Carla anunciou que faria um trabalho em duplas. O coração de Helena afundou. Era sempre a mesma coisa. As meninas se juntavam rapidamente, deixando ela por último. A professora então a colocava com alguém que reclamava baixinho ou simplesmente a ignorava. Quem não tem dupla, levanta a mão, pediu a professora. Helena ergueu a mão tremendo. Mas ninguém levantou. A professora Carla olhou ao redor, confusa.
Mas são 24 alunos. Tem que ter alguém sem dupla. Professora, a Júlia está com a gente, disse Amanda, apontando para um grupo de 3 meninas. Júlia, você precisa trabalhar com a Helena. Mas, professora, a gente já começou a planejar. A tensão na sala era palpável. Helena sentia todas as atenções sobre ela. Queria desaparecer, sumir, estar em qualquer lugar menos ali. Tudo bem, professora. Eu faço sozinha, Helena murmurou. Não pode, o trabalho é em dupla, insistiu Carla, mas sua voz demonstrava cansaço. Foi quando a porta da sala se abriu. A diretora Vera entrou, seguida por uma menina que Helena nunca tinha visto. A garota usava um blazer azul marinho igual ao uniforme da escola, mas havia algo diferente nela. Usava uma peruca loira com cachos perfeitos que balançavam quando ela caminhava. Bom dia, professora Carla. Esta é Beatriz, nossa nova aluna. Ela vai estudar nesta turma a partir de hoje. A sala inteira ficou em silêncio, observando a menina nova. Beatriz tinha olhos verdes e um sorriso tímido. Segurava a mochila com força, como se aquilo lhe desse segurança. Bem-vinda, Beatriz. Por favor, sente-se. A professora Carla olhou ao redor procurando uma carteira vazia. Ela pode sentar comigo, Helena disse, surpreendendo a si mesma. Todos os olhares se viraram para ela. Júlia e suas amigas trocaram olhares de zombaria. A professora pareceu aliviada. Perfeito. Beatriz, sente-se ao lado da Helena, ali no fundo. Beatriz caminhou entre as carteiras até o fundo da sala. Sentou-se ao lado de Helena com cuidado, como se estivesse avaliando a situação. As duas se olharam rapidamente antes de desviarem os olhos. Oi, disse Beatriz baixinho. Oi, Helena respondeu. Durante o resto da aula, as duas trabalharam no projeto de artes em silêncio. Beatriz parecia concentrada, mas Helena notava que ela olhava para os lados de vez em quando, observando as outras meninas. Quando o sinal tocou, marcando o fim das aulas, as crianças correram para pegar suas mochilas. Helena guardou seu material devagar, sem pressa para sair. Para quê? Não tinha ninguém esperando por ela no portão além da mãe, que às vezes conseguia sair do trabalho mais cedo para buscá-la. Helena, Beatriz a chamou. Helena se virou, surpresa. Obrigada por deixar eu sentar com você. De nada. As duas caminharam juntas até o portão. Do lado de fora, uma limusine preta chamava a atenção. Um motorista de terno estava parado ao lado do carro. Quando viu Beatriz, abriu a porta traseira. Esse é seu carro? Helena perguntou sem conseguir esconder a surpresa. É do meu pai. Ele tem algumas empresas aqui na cidade. Helena viu a mãe acenando de longe, ainda com o avental de trabalho que usava na costura. De repente, sentiu vergonha. Vergonha da mãe simples, da vida humilde, de tudo. Eu preciso ir, disse Helena rapidamente. A gente se vê amanhã. Helena apenas acenou com a cabeça e saiu correndo. Não olhou para trás, não viu Beatriz observando ela se afastar com uma expressão pensativa. Naquela noite, enquanto Márcia costurava mais um vestido para entregar no dia seguinte, Helena deitou na cama sem conseguir dormir. Pensava na menina nova, tão diferente dela. Rica, com aqueles cachos perfeitos, chegando numa limusine. Por que ela tinha sido gentil? Seria pena? Helena já tinha passado por isso antes. Os dias seguintes foram diferentes. Beatriz sempre sentava ao lado de Helena na sala. No intervalo, ela vinha até o IP amarelo e se sentava ao lado dela, mesmo quando as outras meninas a chamavam para brincar. Você não precisa ficar aqui comigo, Helena disse numa quarta-feira enquanto comiam o lanche. Mas eu quero, Beatriz respondeu, mordendo uma maçã. Por quê? As outras meninas são mais legais, elas têm jogos, lanches bonitos, conversam sobre coisas interessantes. Beatriz ficou em silêncio por um momento, observando as folhas do IP balançando ao vento. Elas não são tão legais quanto parecem. Na minha escola antiga, eu aprendi isso. Helena quis perguntar mais, mas algo na expressão de Beatriz a fez ficar quieta. As duas terminaram o lanche em um silêncio que, aos poucos, foi ficando confortável. Querido ouvinte, se você está gostando da história,
Aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na sexta-feira daquela semana, durante a aula de educação física, aconteceu o impensável. As meninas estavam jogando queimada na quadra. Helena, como sempre, ficou de fora, sentada na arquibancada. Beatriz estava jogando, mas sem muito entusiasmo. Foi quando Júlia gritou: "Beatriz, passa a bola!" Beatriz correu, mas tropeçou. Caiu no chão da quadra com força. Quando levantou a cabeça, sua peruca tinha saído do lugar, revelando parte do couro cabeludo completamente careca embaixo. O silêncio foi instantâneo. Todas as meninas pararam de jogar. Beatriz, com lágrimas nos olhos, tentou ajustar a peruca rapidamente, mas era tarde. Todas tinham visto. Você é careca?" Júlia perguntou, com a voz cheia de choque. Beatriz ficou parada, sem saber o que fazer. Helena viu a vulnerabilidade no rosto da menina, que tinha sido gentil com ela. Sem pensar, levantou da arquibancada e caminhou até Beatriz. "E daí se ela é?" Helena disse, sua voz mais firme do que nunca. Pegou a mão de Beatriz e as duas caminharam juntas para fora da quadra, deixando as outras meninas para trás em completo silêncio. Foram até o banheiro, e Helena ajudou Beatriz a ajustar a peruca corretamente. "Obrigada", Beatriz disse, limpando as lágrimas. "Você não precisa esconder. Eu não escondo." Beatriz olhou para Helena, realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. "Você é muito corajosa." "Não sou. Só cansei de me importar com o que elas pensam." As duas se olharam através do espelho do banheiro. Duas meninas carecas, duas histórias diferentes, mas de alguma forma conectadas pela mesma dor, pela mesma luta. "Por que você usa peruca?" Helena perguntou. Beatriz respirou fundo. "Meu pai, ele não aceita a minha doença. Disse que parece mal, que as pessoas vão falar. Comprou um monte de perucas caras e me obriga a usar." "E você aceita?" "O que eu posso fazer? Ele é meu pai. E depois que minha mãe se foi, ele ficou diferente, mais duro." Helena sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez percebeu que nem todo sofrimento era igual. Sua mãe era pobre, mas a amava do jeito que era. Beatriz tinha dinheiro, mas não tinha aceitação. "Quando você perdeu os cabelos?" Helena perguntou. "Faz uns 4 meses. Foi depois de um tratamento que fiz. E você?" 6 meses. Minha mãe me levou em vários médicos. Disseram que é alopecia, uma coisa autoimune. Os cabelos podem voltar ou não." Helena deu de ombros. "Já aprendi a viver assim. Eu tenho inveja de você." Helena riu sem humor. "Inveja? De mim? Você tem coragem de ser quem é. Eu não tenho." As duas voltaram para a aula em silêncio. Quando chegaram na quadra, as outras meninas olharam, mas ninguém disse nada. A professora de educação física as colocou no mesmo time, e elas jogaram o resto da aula juntas. Naquela tarde, quando o motorista veio buscar Beatriz, ela hesitou antes de entrar no carro. Olhou para Helena, que estava esperando a mãe. "Helena, você quer vir na minha casa amanhã? É sábado." Helena ficou surpresa. "Eu não sei se minha mãe vai deixar." "Por favor, pergunta para ela." "Eu vou pedir para o motorista buscar você." Helena acenou com a cabeça. Quando a mãe chegou, contou sobre o convite. Márcia pareceu preocupada. "Filha, essa menina é rica. A casa dela deve ser enorme. Você vai se sentir deslocada." "Mas, mãe, ela é minha amiga." Márcia olhou para a filha. Fazia meses que não via Helena tão animada com algo. Suspirou. "Está bem, mas você vai com roupa bonita e bem comportada." Naquela noite, Márcia trabalhou até tarde, ajustando um dos vestidos que ela mesma havia costurado para Helena. Queria que a filha estivesse apresentável. Helena dormiu pensando no dia seguinte, entre ansiosa e empolgada. No sábado de manhã, a limusine parou em frente à casa simples onde Helena morava com a mãe. Era uma casa pequena, de 2 quartos, numa rua tranquila do bairro Popular. O motorista desceu e abriu a porta. Beatriz estava dentro, sorrindo. Helena entrou no carro sentindo o couro macio dos bancos. Nunca tinha andado em algo tão luxuoso.
Sua casa é bonita, Beatriz disse, olhando pela janela. Você não precisa mentir. Não estou mentindo. É aconchegante. A minha é grande e vazia. Helena não sabia o que dizer. Olhou pela janela enquanto o carro subia à avenida principal da cidade, passando pelo centro, até chegar num bairro que ela só conhecia de longe. Casas enormes, muros altos, portões automáticos. O carro parou em frente a uma mansão branca. Um jardim imenso, uma fonte na entrada, janelas enormes. Helena sentiu o estômago revirar de nervosismo. Vem. Beatriz pegou sua mão. Entraram juntas. A casa por dentro era ainda mais impressionante. Piso de mármore e lustres de cristal, escadas com corrimão dourado. Uma empregada as cumprimentou. Beatriz, seu pai está no escritório. Ele pediu para você não fazer barulho. Está bem, dona Marta. Essa é minha amiga Helena. A gente vai ficar no meu quarto. O quarto de Beatriz era do tamanho da casa inteira de Helena. Uma cama enorme, um guarda-roupa que ocupava uma parede inteira, uma televisão grande, brinquedos e livros organizados em prateleiras. Uau! Foi tudo o que Helena conseguiu dizer. Eu sei. É muito grande. Às vezes me sinto sozinha aqui. As duas passaram a tarde brincando, conversando, rindo. Helena descobriu que Beatriz gostava das mesmas coisas que ela. Desenhar, ler histórias de aventura, imaginar mundos diferentes. Por algumas horas, esqueceram que eram diferentes. Eram apenas duas meninas de 9 anos sendo crianças. Foi quando a porta do quarto se abriu bruscamente. Um homem alto, de terno caro, cabelo grisalho perfeitamente penteado, entrou. Seu rosto era duro, sério. Beatriz, quem é essa menina? Pai, essa é minha amiga Helena, da escola. O homem olhou Helena de cima a baixo. Seu olhar parou na cabeça careca dela. Uma expressão de desaprovação passou por seu rosto. Beatriz, venha comigo, agora. Mas, pai, agora. Beatriz olhou para Helena com culpa nos olhos e seguiu o pai para fora do quarto. Helena ficou ali, sozinha, sentindo um frio na barriga. Podia ouvir vozes alteradas vindas do corredor, mas não conseguia entender as palavras. Alguns minutos depois, Beatriz voltou. Tinha os olhos vermelhos de chorar. Helena, o motorista vai te levar para casa. Meu pai, ele disse que você não pode mais vir aqui. Por quê? Beatriz não respondeu, mas Helena já sabia. Era por causa dela ser pobre, por causa da aparência, por causa de tudo que a tornava diferente. Me desculpa, Beatriz sussurrou. Helena pegou sua mochila e saiu do quarto sem olhar para trás. O motorista a levou para casa em silêncio. Quando chegou, encontrou a mãe esperando na porta. Como foi, filha? Helena abraçou a mãe e começou a chorar. Márcia a levou para dentro, acariciando sua cabeça careca com carinho. Eu sabia que isso ia acontecer. Gente rica não quer se misturar com a gente. Mas, mãe, a Beatriz não é assim. É o pai dela. É sempre assim, filha. Sempre. No domingo, Helena ficou em casa ajudando a mãe com a costura. Dobrava tecidos, separava linhas, tentava não pensar em Beatriz. Tentava não pensar em como tinha sido tola de achar que poderia ter uma amiga de verdade. Na segunda-feira, quando chegou na escola, viu a limusina parada na frente. Seu coração disparou. Mas quando Beatriz saiu do carro, Helena notou algo diferente. Ela não estava usando a peruca. Beatriz caminhou até o portão, com a cabeça erguida, completamente careca, exposta. As outras meninas cochichavam, apontavam, mas ela não ligou. Seus olhos procuraram Helena na multidão. Quando as encontraram, Beatriz sorriu. Caminhou direto até Helena, ignorando todas as outras. Oi, você... Cadê sua peruca? Joguei fora, todas elas. Mas seu pai... Meu pai vai ter que aceitar. Eu não vou mais esconder quem eu sou. Helena sentiu os olhos arderem. As duas caminharam juntas para a sala de aula, de mãos dadas, duas meninas carecas enfrentando o mundo juntas. A notícia se espalhou pela escola como fogo. A filha do empresário mais rico da cidade estava careca, andava de mãos dadas com a menina bolsista.
As mães começaram a comentar nos grupos de mensagem, escandalizadas ou curiosas. Naquela tarde, a diretora Vera convocou uma reunião de emergência com os pais. O assunto oficial era inclusão e respeito às diferenças, mas todos sabiam que era sobre Beatriz e Helena. Márcia chegou atrasada à reunião ainda com o avental de costura. Sentou-se no fundo do auditório, sentindo os olhares das outras mães, todas bem vestidas, maquiadas, perfumadas. Ela se sentiu pequena. A diretora Vera começou a falar sobre como a escola valorizava a diversidade, mas suas palavras soavam vazias. Foi quando a porta do auditório se abriu e Raul Carvalho entrou. Alto, imponente, o empresário mais poderoso da cidade. Todos ficaram em silêncio. Diretora Vera, preciso falar. Sua voz ecoou pelo auditório. Senhor Carvalho, por favor, fique à vontade. Raul subiu ao palco. Olhou para todas as mães presentes, seu rosto sério. Vocês estão aqui por causa da minha filha e da amiga dela. Estão incomodadas porque elas são carecas, porque andam juntas, porque de alguma forma isso ofende o senso de normalidade de vocês. As mães se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Márcia observava tudo sem entender para onde aquilo ia. Pois eu quero dizer uma coisa. Minha filha Beatriz perdeu os cabelos devido a um tratamento médico. Durante meses tentei esconder isso. Comprei perucas caras, proibi ela de sair sem elas, até mesmo a proibi de ter amizades que pudessem expor nossa situação. Ele fez uma pausa, e Márcia podia ver a emoção contida em seu rosto. Mas sabe o que descobri? Que eu estava repetindo os mesmos erros que destruíram minha família. Meus pais eram ricos, assim como eu. Quando conheci a mãe da Beatriz, eles a rejeitaram. Sabe por quê? Porque ela era costureira, pobre. Não tinha o padrão que eles queriam para a família. Márcia sentiu seu coração disparar. Seus olhos encontraram os de Raul, e por um segundo houve reconhecimento ali. Eles me deram um ultimato, ou a família, ou ela. Escolhi ela. Nos casamos, construímos uma vida juntos, tivemos Beatriz. Mas a rejeição da minha família sempre doeu nela. E quando ficou doente, quando a perdemos, a voz dele falhou. O silêncio no auditório era absoluto. Algumas mães limpavam lágrimas discretamente. Beatriz encontrou em Helena algo que eu não consegui dar. Aceitação. Amizade verdadeira. E o que fiz? Rejeitei a amiga dela exatamente como meus pais rejeitaram minha esposa. Por preconceito. Por orgulho. Por medo do que os outros iam pensar. Raul desceu do palco e caminhou até onde Márcia estava sentada. Ela se levantou sem saber o que fazer. A senhora é a mãe de Helena? Ele perguntou. Sou. Sua filha salvou a minha. Ensinou Beatriz a ter coragem de ser quem ela é. E eu a afastei da minha casa por preconceito. Me desculpe. Márcia não sabia o que dizer. Apenas acenou com a cabeça, emocionada. Raul se virou para as outras mães. Se vocês têm problema com a amizade das nossas filhas, com a aparência delas, com qualquer coisa que fuja do padrão de perfeição de vocês, o problema é de vocês, não delas. Ele saiu do auditório deixando um silêncio pesado. A diretora Vera tentou retomar a reunião, mas muitas mães já estavam saindo. Algumas visivelmente incomodadas, outras pensativas. Márcia ficou sentada, processando tudo o que tinha ouvido. A mãe de Beatriz tinha sido costureira, como ela, e tinha morrido. Coitada da menina, sem mãe, com um pai que a rejeitava. Quando chegou em casa, encontrou Helena acordada, esperando. Como foi a reunião, mãe? Márcia contou tudo. Helena ouvia com os olhos arregalados. Então a mãe dela também era costureira? Como você? Era, filha. E ele a amava, mesmo sendo pobre. Mas perdeu ela. E agora tem medo de perder a filha também. Então tenta controlar tudo. Isso é triste. É. Muito triste. Helena foi dormir pensando em Beatriz, no pai dela, na mãe que ela nunca conheceu. Entendeu que cada um carrega suas dores de formas diferentes. Na terça-feira, quando chegou na escola, encontrou Beatriz esperando por ela no portão.
Mas não estava sozinha. Raul Carvalho estava ali também. Helena, ele a chamou. Helena se aproximou com cautela. Quero pedir desculpas pelo que fiz no sábado. Você é bem-vinda na nossa casa sempre que quiser. Obrigada, senhor. E quero agradecer por ser amiga da minha filha, por mostrar para ela que não precisa ter vergonha de quem é. Helena olhou para Beatriz, que sorria com os olhos brilhando. As duas se abraçaram ali mesmo, no portão da escola, enquanto outras crianças observavam. Os dias seguintes foram diferentes. As outras meninas ainda olhavam, mas agora com curiosidade em vez de zombaria. Júlia e seu grupo mantinham distância, mas pararam com os comentários maldosos. Foi durante a aula de ciências que a professora Carla fez um anúncio. Pessoal, vamos ter um projeto especial. Cada um vai pesquisar sobre uma condição médica e apresentar para a turma. O objetivo é aprendermos sobre empatia e compreensão. Helena e Beatriz se entreolharam. Sabiam que aquilo era resultado do que tinha acontecido, mas não se importaram. Talvez fosse bom as outras crianças aprenderem sobre coisas que não conheciam. Nas semanas seguintes, a turma aprendeu sobre diabetes, asma, alergias, alopecia, vitiligo e tantas outras condições. Algumas crianças se abriram, revelando que tinham parentes, ou até mesmo elas mesmas tinham alguma condição. A sala de aula foi se transformando num espaço de aceitação. Uma tarde, Márcia recebeu um telefonema inesperado. Era Raul Carvalho. Senhora Márcia, eu gostaria de fazer uma proposta. Posso ir até sua casa? Claro, senhor Carvalho. Quando Raul chegou, Márcia o recebeu na sala pequena oferecendo café. Ele aceitou e sentou-se no sofá surrado. Vim aqui por 2 motivos. Primeiro, porque Beatriz fala de Helena todos os dias. A amizade delas é importante demais para mim ignorar. Segundo, porque tenho uma proposta profissional. Profissional. Sei que a senhora é costureira. Vi alguns dos seus trabalhos que Helena leva para a escola. Tem talento. Quero oferecer um contrato. Minha empresa tem uma linha de roupas. Preciso de alguém com suas habilidades. Márcia ficou sem palavras. Senhor Carvalho, eu só tenho minha maquininha velha e trabalho em casa. Posso fornecer equipamento adequado e um ateliê. O que acha? Por que está fazendo isso? É por causa das meninas? Raul suspirou. Em parte sim, mas também porque minha esposa teria feito o mesmo. Ela sempre dizia que talento não tem classe social. E porque quero que Beatriz cresça, vendo que pessoas podem ajudar umas às outras sem precisar de caridade. Isso é trabalho, é profissional. Márcia pensou por um momento. Tinha orgulho. Não queria ser vista como alguém que aceitava favores. Mas também tinha responsabilidade. Uma filha para criar, contas para pagar. Aceito. Mas quero um contrato justo, com valor de mercado. Não quero tratamento especial. Raul sorriu pela primeira vez. Fechado. Eles apertaram as mãos. Uma parceria estava nascendo, construída sobre respeito e oportunidade, não sobre pena ou caridade. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os meses foram passando. Márcia começou a trabalhar no ateliê que Raul montou para ela, criando peças para a linha de roupas da empresa. Helena e Beatriz se tornaram inseparáveis, tanto na escola quanto fora dela. Foi num sábado ensolarado de junho que tudo mudou novamente. As meninas estavam no quarto de Beatriz desenhando quando ouviram uma batida na porta. Meninas, tenho uma notícia, disse Raul, entrando. O que foi, pai? Consegui um contato com um médico especialista em São Paulo. Ele trabalha com alopecia e está fazendo um estudo. Pode ser que consiga ajudar vocês. Helena sentiu o coração acelerar. Possibilidade de tratamento, de recuperar os cabelos, era algo que já tinha desistido de pensar. Mas, pai, eu não quero tratamento, disse Beatriz. Estou bem assim. Filha, não custa tentar. E Helena também pode se beneficiar. Helena olhou para Beatriz. Viu medo nos olhos da amiga. Não era medo do tratamento, mas medo de que algo mudasse entre elas. Senhor Raul, preciso conversar com minha mãe primeiro, disse Helena. Naquela noite, Márcia e Helena conversaram sobre a proposta.
O tratamento seria em São Paulo, exigiria consultas regulares, exames. Seria caro. Mãe, você acha que devo tentar? Márcia olhou para a filha. Viu a esperança misturada com dúvida nos olhos dela. Filha, essa decisão é sua. Se você quer tentar recuperar seus cabelos, eu vou apoiar. Se você está bem como está, também vou apoiar. E se funcionar? E se meus cabelos voltarem e os da Beatriz não? Então você vai continuar sendo amiga dela do mesmo jeito. Helena pensou a noite inteira. No dia seguinte, disse a Raul que queria tentar. Beatriz também concordou, mais por pressão do pai do que por vontade própria. As consultas em São Paulo começaram. Todo sábado, Raul levava as duas meninas para a cidade grande. Márcia sempre ia junto, sentando-se na sala de espera enquanto as meninas eram examinadas. O médico, Dr. Fernando, era um homem gentil na casa dos 60 anos. Explicou que a alopecia tinha causas diferentes em cada uma delas. No caso de Helena, é autoimune. O corpo está atacando os folículos capilares. No caso de Beatriz, é consequência do tratamento que ela fez. São situações diferentes, então as respostas ao tratamento também podem ser diferentes. As meninas começaram a usar medicações, fazer aplicações no couro cabeludo, seguir dietas específicas. Era cansativo, às vezes doloroso, mas elas aguentavam juntas. Na escola, as coisas também mudavam. A professora Carla propôs um projeto de inclusão que foi além da sala de aula. As crianças criaram um clube chamado Todos Juntos, onde qualquer aluno que se sentisse diferente ou excluído podia participar. Para surpresa de todos, várias crianças apareceram. Tinha Lucas, que era muito baixo para a idade e sofria bullying. Tinha Ana, que tinha vitiligo e sempre usava roupas de manga comprida para esconder. Tinha Pedro, que gaguejava e tinha medo de falar em público. Helena e Beatriz se tornaram líderes naturais do grupo. Ensinavam as outras crianças sobre a aceitação, sobre o orgulho de ser quem são. O clube cresceu, e até crianças que não tinham nenhuma diferença visível começaram a participar. Foi durante uma reunião do clube que Júlia apareceu. A menina que tanto tinha zombado de Helena no começo do ano ficou parada na porta da sala. "Posso entrar?" ela perguntou, tímida. Todas as crianças olharam para ela. Helena se levantou. "Claro. Todos são bem-vindos aqui." Júlia entrou e sentou-se num canto. Durante a reunião ficou quieta, apenas observando. No final, quando todos estavam saindo, ela se aproximou de Helena. "Eu queria pedir desculpa pelo que fiz com você no começo do ano. Foi horrível." Helena a olhou nos olhos. Podia ver sinceridade ali. "Por que você fez aquilo?" Júlia suspirou. "Porque na minha casa é assim. Meus pais, eles sempre falam mal de quem é diferente. Dizem que temos que ser perfeitas, bonitas, sempre melhores que os outros. Eu só estava repetindo o que escuto em casa. E agora? Agora vejo como estava errada. Ver você e a Beatriz tão felizes, tão corajosas, me fez perceber que eu é que estava sendo feia. Por dentro." Helena não sabia o que dizer. Beatriz se aproximou. "Você pode mudar, todo mundo pode mudar", disse Beatriz. Júlia acenou com a cabeça, com lágrimas nos olhos. A partir daquele dia, ela se tornou uma participante ativa do clube e, lentamente, começou a questionar as coisas que ouvia em casa. Meses se passaram. O tratamento em São Paulo continuava. Dr. Fernando era otimista, mas cauteloso. Os resultados podem demorar, ou podem não vir. Precisam estar preparadas para ambas as possibilidades. Helena notou que Beatriz estava cada vez mais quieta durante as viagens. Uma tarde, enquanto esperavam na sala do médico, ela perguntou: "Bia, você está bem?" "Estou pensando, e se meus cabelos não voltarem e os seus voltarem? Você vai querer continuar sendo minha amiga?" Helena pegou a mão de Beatriz. "Você é minha melhor amiga, com ou sem cabelo. Isso nunca vai mudar. Promete?" "Prometo." Mas as inseguranças de Beatriz não desapareceram. Raul notou que a filha estava cada vez mais retraída. Numa noite, entrou no quarto dela. "Beatriz, o que está acontecendo?" "Pai,
E se eu nunca ficar boa? E se meus cabelos nunca voltarem? Raul sentou-se na cama ao lado da filha. Filha, você já está boa. Cabelo não define quem você é. Mas as pessoas olham, julgam. E desde quando a opinião dos outros importa mais que quem você realmente é? Beatriz olhou para o pai. Viu amor e aceitação ali. Algo que demorou muito para ver. Pai, você me aceita assim? De verdade? Beatriz, eu me desculpei por ter tentado esconder você. Por ter tido vergonha. Mas a verdade é que nunca tive vergonha de você. Tinha vergonha de mim mesmo, das minhas próprias inseguranças. Você é perfeita do jeito que é. Eles se abraçaram e Beatriz finalmente sentiu que não precisava esconder nada do pai. Na escola, o Todos Juntos decidiu fazer uma apresentação na festa de fim de ano. Seria sobre aceitação e superação. Helena e Beatriz escreveram o roteiro junto com as outras crianças. A diretora Vera aprovou a ideia, mas algumas mães reclamaram. Diziam que a festa deveria ser sobre coisas alegres, não sobre diferenças. Mas a maioria dos pais apoiou. Os ensaios começaram. As crianças estavam animadas. Lucas, o menino baixinho, faria um monólogo sobre como a altura não define capacidade. Ana, com vitiligo, faria uma dança mostrando orgulho da própria pele. Pedro superaria a gagueira recitando um poema. E Helena e Beatriz? Elas teriam a cena final, uma mensagem sobre amizade verdadeira. Foi durante um dos ensaios que algo inesperado aconteceu. Helena estava escovando a cabeça antes de entrar no palco quando notou algo. Pequenos fios, bem pequenos, brotando do couro cabeludo. Seu coração disparou. Correu até Márcia, que estava ajudando com as roupas da apresentação. Mãe! Mãe, olha! Márcia examinou a cabeça da filha com cuidado. Lágrimas encheram seus olhos. São cabelos, filha. Estão crescendo. A notícia se espalhou rapidamente. Todos ficaram felizes. Mas quando Helena olhou para Beatriz, viu algo diferente nos olhos da amiga. Não era felicidade. Era medo. Mais tarde, as duas conversaram no banheiro da escola. Bia, por que você está triste? Meus cabelos estão voltando, não é ótimo? É ótimo para você. E para mim, os meus não estão crescendo nem um fio. Mas o doutor disse que cada caso é diferente. Eu sei. Mas isso não muda o fato de que você vai ficar bonita de novo e eu vou continuar assim. Você é bonita, com ou sem cabelo. Fácil para você dizer. Seus cabelos estão voltando. Pela primeira vez as meninas brigaram. Beatriz saiu do banheiro batendo a porta. Helena ficou ali, confusa e magoada. Os dias seguintes foram difíceis. Beatriz evitava Helena na escola. Sentava-se em outro lugar, brincava com outras crianças. Não respondia mensagens. Helena tentava se aproximar, mas Beatriz se afastava. Márcia notou a tristeza da filha. O que está acontecendo? A Beatriz está com raiva de mim, porque meus cabelos estão crescendo e os dela não. Filha, ela não está com raiva de você. Está com medo. Medo de quê? De te perder. De que você não precise mais dela quando voltar a ser como as outras meninas. Helena nunca tinha pensado nisso. Para ela, Beatriz sempre seria sua melhor amiga, mas entendeu que Beatriz não via assim. Beatriz achava que a amizade delas existia porque eram parecidas, porque dividiam a mesma dor. Na consulta seguinte em São Paulo, Dr. Fernando confirmou. Helena, seus cabelos estão crescendo bem. Em alguns meses, devem cobrir toda a cabeça. Beatriz, infelizmente, seu caso é mais complicado. O tratamento que você fez causou danos permanentes aos folículos. É improvável que seus cabelos voltem. O silêncio no consultório era pesado. Raul segurou a mão da filha, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena quis abraçar a amiga, mas Beatriz se afastou. No caminho de volta, Beatriz não falou uma palavra. Helena tentou conversar, mas ela só olhava pela janela do carro. Naquela noite, Raul conversou com a filha. Beatriz, sei que está sendo difícil. Não é justo, pai. Por que os cabelos dela crescem e os meus não? A vida nem sempre é justa, filha. Mas não pode deixar isso destruir sua amizade com Helena. Ela vai virar uma daquelas meninas, bonita,
com cabelo comprido, popular, vai esquecer de mim. Você realmente acredita nisso? Depois de tudo o que passaram juntas? Beatriz não respondeu. Raul suspirou. Quando perdi sua mãe, achei que nunca superaria. Fiquei com raiva do mundo, de Deus, de tudo. E sabe o que isso me trouxe? Solidão. Amargura. Quase perdi você também por causa disso. Não cometa o mesmo erro. Mas o que eu faço, pai? Como aceito isso? Aceitando que vocês são diferentes. Sempre foram. E isso nunca importou antes. Por que importaria agora? Beatriz pensou sobre as palavras do pai durante dias. Observava Helena de longe na escola, vendo os pequenos fios castanhos crescendo cada vez mais. E doía. Doía porque ela queria isso também. Doía porque tinha medo de ser deixada para trás. Foi Márcia quem tomou a iniciativa. Ligou para Raul. Precisamos fazer algo, as meninas estão sofrendo. Concordo. Mas o quê? Deixa eu conversar com a Beatriz. Mulher para mulher. No sábado, Márcia foi até a casa de Raul com Helena. Pediu para falar com Beatriz sozinha. As duas foram para o jardim, sentando-se num banco debaixo de uma jabuticabeira. Beatriz, Helena está muito triste. E você também está. Por quê? Porque ela vai ficar bonita e eu não. Quem disse que cabelo define beleza? Todos dizem. As pessoas olham, julgam. Márcia respirou fundo. Vou te contar uma coisa. Quando Helena perdeu os cabelos, eu chorei durante dias. Não porque ela ficou feia, mas porque sabia que o mundo seria cruel com ela, que as pessoas não veriam além da aparência. Beatriz olhou para Márcia, surpresa com a honestidade. E sabe o que ela me ensinou? Que a opinião das pessoas só importa se a gente der poder para elas. Helena decidiu que não ia se esconder, que não ia ter vergonha. E encontrou você, alguém que entendeu essa luta. Mas agora ela está se livrando dessa luta e eu vou ficar sozinha nela. Você acha mesmo que Helena vai abandonar você, depois de tudo? Márcia pegou a mão de Beatriz. Filha, sua mãe era costureira como eu. Seu pai me contou. Ela sofreu preconceito, rejeição, mas encontrou amor verdadeiro. Alguém que viu além da aparência, da classe social. Helena é assim com você. Vê quem você realmente é. As lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz. Eu tenho tanto medo de ficar sozinha de novo. Você não vai ficar sozinha. Nem Helena vai deixar isso acontecer. Nem eu, nem seu pai. Você tem uma família agora. Uma família que não julga, que não esconde, que aceita. Beatriz se jogou nos braços de Márcia e chorou. Chorou pela mãe que nunca conheceu, pelo medo de ser rejeitada, pela insegurança que carregava. Márcia a abraçou forte, acariciando sua cabeça careca com carinho maternal. Quando voltaram para dentro, Helena estava esperando na sala. Beatriz caminhou até ela. Me desculpa por tudo. Você é minha melhor amiga. Nada vai mudar isso, nunca. As duas se abraçaram, e foi como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Os ensaios para essa apresentação voltaram ao normal. As meninas trabalhavam juntas no roteiro, riam, brincavam. Eram inseparáveis de novo. Mas Beatriz ainda tinha um medo que não conseguia expressar. O medo de que, quando os cabelos de Helena crescessem completamente, a dinâmica entre elas mudasse. Não era medo de Helena mudar, mas medo de como o mundo reagiria. Os cabelos de Helena cresciam rapidamente. Em 3 meses, já cobriam boa parte da cabeça. Eram cachos castanhos, bonitos, cheios de vida. As pessoas na escola começaram a comentar. A Helena está ficando tão bonita, disse uma menina. Parece outra pessoa, concordou outra. Beatriz ouvia os comentários e sentia o estômago revirar. Não por inveja, mas por medo. Medo de que Helena começasse a receber atenção, popularidade e não precisasse mais dela. Foi durante a aula de educação física que tudo explodiu. As meninas estavam jogando vôlei. Helena fez um ponto, e as outras meninas a aplaudiram. Júlia gritou. Helena, você devia deixar o cabelo crescer mais. Vai ficar linda. Helena sorriu sem graça e olhou para Beatriz. Viu a dor no olhar da amiga. Depois da aula no vestiário, Beatriz finalmente desabafou.
Você viu? Todo mundo te ama agora, porque seu cabelo está crescendo. Bia, não é assim. É sim. Quando a gente era igual, ninguém ligava pra gente. Agora que você está ficando normal, todo mundo quer ser seu amigo. Eu não quero ser amiga delas, quero ser sua amiga. Mas por quanto tempo? Quando você estiver com o cabelo comprido, bonita, popular, vai querer ficar comigo? Com a careca, a diferente? Helena sentiu raiva pela primeira vez. Você acha que eu sou tão superficial assim? Que eu me importo mais com a aparência do que com a amizade verdadeira? Eu não sei. Talvez você descubra que gosta de ser aceita, de ser popular, e me deixe para trás. Sabe de uma coisa, Beatriz? O problema não sou eu, é você. Você que não confia em mim. Você que está colocando a aparência acima de tudo o que a gente viveu junto. Helena saiu do vestiário batendo a porta. Beatriz ficou ali sozinha, percebendo que tinha ido longe demais. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Pensava nas palavras de Helena. Será que ela realmente estava sendo superficial? Será que estava projetando suas próprias inseguranças na amiga? Raul encontrou a filha sentada na janela do quarto, olhando para o céu estrelado. Não consegue dormir? Pai, eu estraguei tudo de novo. O que aconteceu? Beatriz contou sobre a briga. Raul escutou em silêncio. Filha, você está com medo. E medo faz a gente fazer coisas estúpidas. Eu sei disso melhor que ninguém. Como eu conserto isso? Sendo honesta, com ela e com você mesma, admitindo seus medos, suas inseguranças e confiando que a amizade de vocês é mais forte que tudo isso. No dia seguinte, Beatriz procurou Helena na escola. Encontrou ela embaixo do ipê amarelo, o lugar onde tudo começou. Posso sentar? Helena acenou que sim. As duas ficaram em silêncio por um tempo. Helena, você estava certa. O problema sou eu. Tenho tanto medo de ser deixada de lado que estou te afastando. Desculpa. Bia, eu entendo seu medo, mas você precisa confiar em mim, confiar em nós. Eu sei. É que é difícil. A vida toda fui julgada. Primeiro por ter uma mãe pobre, depois por não ter mãe, agora por não ter cabelo. Aprendi a esperar rejeição. Mas eu nunca te rejeitei, e nunca vou. Como você pode ter tanta certeza? Helena pensou por um momento. Porque a amizade verdadeira não depende de aparência. Depende de quem a pessoa é por dentro. E você, Beatriz Carvalho, é a pessoa mais corajosa, mais leal, mais incrível que eu conheço, com ou sem cabelo. Beatriz sentiu as lágrimas escorrerem. Você também é incrível, Helena Silva. E eu prometo que vou parar de sabotar nossa amizade. As duas se abraçaram. Ali, debaixo do ipê amarelo onde Helena costumava ficar sozinha, elas renovaram sua amizade. Mais forte, mais madura, mais verdadeira. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A apresentação de fim de ano estava se aproximando. O Todos Juntos tinha ensaiado cada detalhe. A mensagem seria poderosa. Aceitação, superação, amizade verdadeira. Helenas cabelos já cobriam toda a cabeça, cachos castanhos que balançavam quando ela andava. Ela era bonita e sabia disso, mas não deixava isso subir a cabeça. Continuava sendo a mesma Helena, amiga leal, corajosa, humilde. Beatriz, por sua vez, tinha abraçado completamente sua condição. Não usava lenços, toucas ou perucas. Sua cabeça careca era exposta com orgulho e estava linda, porque beleza, ela tinha aprendido, vem de dentro. A noite da apresentação chegou. O auditório estava lotado. Pais, professores, alunos de outras turmas. Todos queriam ver o que o Todos Juntos tinha preparado. Uma a uma, as crianças subiram ao palco. Lucas falou sobre superação. Ana dançou mostrando sua pele com vitiligo. Pedro recitou um poema sem gaguejar uma vez. Cada apresentação arrancava lágrimas e aplausos da plateia. Então, chegou a vez de Helena e Beatriz. Elas subiram ao palco de mãos dadas. Meu nome é Helena, disse uma.
Meu nome é Beatriz, disse a outra. Há 1 ano eu era invisível nesta escola. Helena continuou. Ninguém queria sentar comigo, brincar comigo, ser minha amiga. E eu escondia quem eu era, Beatriz acrescentou. Usava perucas, mentia sobre mim mesma, tinha vergonha. Até que nos encontramos, disseram juntas. E aprendemos que a amizade verdadeira não vê aparência, disse Helena. Vê o coração, completou Beatriz. Hoje meus cabelos cresceram. Alguns diriam que estou curada. Helena fez uma pausa. Mas a verdade é que nunca estive doente, apenas diferente. E eu continuo careca. Beatriz sorriu. Meus cabelos não voltaram e está tudo bem, porque aprendi que isso não me define. O que nos define, disseram juntas, é como tratamos as pessoas, como enxergamos além da superfície, como aceitamos as diferenças. A plateia estava em silêncio absoluto. Márcia chorava na primeira fileira, orgulhosa da filha. Raul tinha lágrimas nos olhos vendo a transformação da sua menina. Então, se vocês tirarem uma coisa dessa apresentação, Helena disse, que seja isso. Olhem para as pessoas de verdade. Vejam quem elas são, não o que parecem ser. Porque todos merecem ser vistos, Beatriz finalizou. O auditório explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram, batendo palmas, limpando lágrimas. Helena e Beatriz se abraçaram no palco, sob as luzes, cercadas por amor e aceitação. Depois da apresentação, várias mães se aproximaram de Márcia e Raul. Nossas filhas nos ensinaram muito hoje, disse uma delas. Aprendi que estava sendo preconceituosa, admitiu outra. Vou tentar ser melhor. Júlia se aproximou de Helena e Beatriz. Vocês foram incríveis. E eu queria dizer que vocês mudaram minha vida. Me ajudaram a questionar coisas que achava normais. Obrigada. As semanas seguintes foram de mudanças na escola. O Todos Juntos se tornou mais forte. Mais crianças se juntaram, compartilhando suas próprias lutas. A Escola Santos Dumont foi se transformando num lugar de verdadeira inclusão. Mas ainda havia desafios. Algumas mães continuavam resistentes. Algumas crianças ainda faziam comentários maldosos. A mudança real leva tempo. Foi numa tarde de dezembro que Beatriz teve uma ideia. Helena, e se a gente fizesse algo maior? Maior como? Um evento para toda a cidade, não só nossa escola. Chamaríamos pessoas com diferentes condições, diferentes histórias. Mostraríamos que todo mundo tem valor. Helena adorou a ideia. Falaram com a diretora Vera, que aprovou entusiasmada. Raul ofereceu recursos. Márcia se dispôs a ajudar com a organização. O Festival da Inclusão começou a tomar forma. Seria realizado na praça central da cidade. Teria palestras, apresentações artísticas, barracas de conscientização. Seria um dia inteiro celebrando a diversidade. A notícia se espalhou. Outras escolas demonstraram interesse. Hospitais queriam participar. Até a prefeitura apoiou a iniciativa. Helena e Beatriz trabalharam incansavelmente. Organizando, planejando, divulgando. Era um projeto grande, ambicioso, mas elas acreditavam nele. Durante os preparativos, conheceram pessoas incríveis. Uma mulher de 68 anos chamada Dona Lourdes, que tinha vitiligo e passou a vida inteira escondendo. Agora queria inspirar outras pessoas a se aceitarem. Um jovem cadeirante chamado Bruno, que lutava por acessibilidade na cidade. Uma menina com síndrome de Down chamada Isabela, que queria mostrar suas habilidades artísticas. Cada história era única. Cada pessoa tinha algo a ensinar. E Helena e Beatriz absorviam tudo, crescendo com cada encontro. Márcia e Raul também se aproximaram durante os preparativos. Trabalhavam juntos, planejavam juntos, riam juntos. Uma amizade genuína estava nascendo ali. Sabe, Márcia, Raul disse numa tarde, minha esposa teria adorado você. Mesmo? Por quê? Porque vocês são parecidas, fortes, trabalhadoras, mães dedicadas. Ela teria ficado feliz sabendo que Beatriz tem você como exemplo. Márcia sentiu um calor no peito. Não era atração, mas reconhecimento. Duas pessoas que passaram por dor, por preconceito, por luta, encontrando compreensão uma na outra.
O dia do festival finalmente chegou. A praça estava decorada, as barracas montadas, o palco preparado. Pessoas de toda a cidade compareceram. Famílias, jovens, idosos. Todos curiosos, todos dispostos a aprender. Helena e Beatriz abriram o evento. De mãos dadas, subiram ao palco principal. Bem-vindos ao Festival da Inclusão, disseram juntas. Hoje celebramos as diferenças, Helena continuou. E mostramos que todo mundo merece respeito, dignidade e amor, Beatriz completou. O festival foi um sucesso. Dona Lourdes compartilhou sua história, emocionando a todos. Bruno falou sobre os desafios da falta de acessibilidade. Isabela apresentou suas pinturas, que eram lindas. Houve apresentações de dança, música, teatro, cada uma mostrando que pessoas com diferenças podem fazer coisas incríveis. No final do dia, quando o sol começava a se pôr, Helena e Beatriz subiram ao palco novamente para o encerramento. Hoje aprendemos muito, disse Helena. Aprendemos que diferença não é defeito, disse Beatriz. É riqueza, é beleza, é humanidade. E quando aceitamos as diferenças dos outros, disseram juntas, aprendemos a aceitar as nossas também. O público aplaudiu de pé. Helena olhou para Beatriz, sua melhor amiga, sua irmã de coração, uma careca, outra com cachos castanhos, mas ambas iguais onde importava, no coração. Meses depois, o impacto do festival ainda era sentido. Algumas escolas adotaram programas de inclusão. A prefeitura começou a trabalhar em acessibilidade. Pequenas mudanças, mas significativas. Helena e Beatriz continuavam inseparáveis. Agora, no 5º ano, líderes naturais da escola. Meninas que tinham passado por tanto, mas tinham saído mais fortes. Os cabelos de Helena cresceram longos, cachos bonitos que chegavam até os ombros. Ela gostava deles, mas não se definia por eles. Aprendeu que beleza é muito mais do que aparência. Beatriz continuava careca, seus cabelos nunca voltaram. Mas ela não se importava mais. Tinha amigos verdadeiros, uma família que a amava e orgulho de quem era. Foi numa tarde de março, exatamente 1 ano depois que Beatriz chegou na escola, que as meninas voltaram para o IP amarelo. Sentaram-se no mesmo lugar onde Helena costumava ficar sozinha. Lembra quando você sentou aqui pela primeira vez? Beatriz perguntou. Lembro. Eu estava tão sozinha. E agora? Helena olhou ao redor. Viu outras crianças brincando, rindo, aceitando as diferenças umas das outras. Viu a escola transformada. Viu a amizade que tinha com Beatriz. Agora eu nunca estou sozinha, graças a você. Graças a nós, Beatriz corrigiu. A gente se salvou, Helena. Uma salvou a outra. As duas ficaram ali, embaixo do ipê amarelo, observando as folhas dançarem ao vento. 2 meninas que o mundo tentou separar, mas que a amizade manteve juntas. O tempo passou. As meninas cresceram. Mas a amizade permaneceu. Porque a amizade verdadeira não se baseia em aparência, em classe social, em perfeitamente encaixar. Se baseia em aceitação, em lealdade, em ver a pessoa pelo que ela realmente é. Anos depois, quando Helena e Beatriz já eram adolescentes, ainda se lembravam daquele dia. O dia em que uma menina rica e careca decidiu sentar ao lado de uma menina pobre e careca, mudando ambas as vidas para sempre. E sempre que alguém perguntava sobre a amizade delas, a resposta era simples. Nós nos encontramos quando mais precisávamos. E decidimos que a aparência não importava. Só o coração. Porque no final é isso que fica. Não a beleza externa, não o dinheiro, não o status. Fica o amor, a lealdade, a amizade verdadeira. E Helena e Beatriz tinham isso. Em abundância. Fim da história. Agora nos conte o que achou dessa história. Você se emocionou com a amizade entre Helena e Beatriz? Já viveu alguma situação parecida? Deixe nos comentários suas palavras sinceras. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como essa.